Esse é o artigo da nossa pesquisa de análise discursiva. Tem como temática a análise do discurso e mídia, a reprodução de identidades, pela Maria do Rosário Gregoli. O trabalho em si, ele traz que cada vez mais a mídia tem se tornado objeto privilegiado das investigações dos analistas de discurso. Nesse trabalho, analisando textos da grande mídia brasileira, procurou-se mostrar a importância da aproximação entre a análise do discurso e os estudos da mídia, a fim de compreender os movimentos discursivos de produção de identidades. De que forma isso está implicando aí no que se tem socialmente como forma de identidades e de verdades estabelecidas, né? Como forma de problematização, a autora, ela focalizou os efeitos identitários construídos numa teia entre discurso, entre os fatos históricos e a memória, né, que se tem sobre esses discursos e esses fatos históricos, né, de que forma isso foi estabelecido aí culturalmente, socialmente, a fim de mostrar a pertinência da conjunção dos campos, né, esse campo da análise do discurso com os estudos de mídia, tendo como ponto central a arquegenealogia de Michel Foucault. O discurso é tomado como uma prática social, historicamente determinada, que constitui aí os sujeitos e os objetos. Forma de objetivos, percebe-se que ela procurou mostrar a análise do discurso que pode delinear algumas relações, né, que a mídia estabelece interdiscursivamente com outros dispositivos textuais que circulam na nossa sociedade, buscando dar aí o foco nos efeitos identitários, né, que foram construídos num emaranhado entre o discurso, história e a memória, para mostrar que há sim uma coerência entre esses campos, né, que é a da análise do discurso e a mídia, e que ambos possuem aí como objeto as produções sociais de sentidos. Na elaboração da metodologia, a autora em questão ela faz uso de obras literárias de alguns autores e ela se debruça aí entre alguns autores e algumas obras literárias para fazer justamente essa interligação entre esses conhecimentos e uma melhor análise sobre essa produção de saberes, né? Um autor que ela tem maior enfoque é o Michel Foucault, na sua obra literária, que é a Arqueologia do Saber, que se torna aí decisivo para a realização da análise do discurso. Vamos fazer essa operalização dos atravessamentos dos conhecimentos e que irão permitir uma abordagem das relações entre a linguagem, o sujeito, discurso e a história. Aqui são alguns pontos que a autora ressalta sobre a obra do Michel Foucault, Arqueologia do Saber, onde ela menciona aqui que ele traz o discurso, né? É uma prática que prevém da formação dos saberes e que se articula com outras práticas não discursivas. Os dizeres e fazeres inserem-se em formações discursivas, cujos elementos são regidos por determinadas regras de formação. O discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual constituem-se os saberes de um momento histórico. O discurso é o espaço em que saber e poder se articulam. Quem fala de algum lugar, baseando em um direito reconhecido institucionalmente. A produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e distribuída por procedimentos que visam a determinar aquilo que pode ser dito em um certo momento histórico. Ou seja, é com base
discussão que o Foucault tem, que ela traz, e ela faz aí a sua análise discursiva em relação aos conteúdos midiáticos, né? Como resultado da pesquisa, a autora em questão não traz nenhum dado estatisticamente, até porque se trata de uma pesquisa qualitativa, mais qualitativa, e ela traz aí uma citação do Bauman, que fala o seguinte, né? O nosso mundo fluido exige que as identidades não sejam permanentes. Essa é uma condição da vida moderna. Por isso, não podemos culpar a mídia de produzir fluidez, né? Pelo contrário, somos incessantemente forçados a torcer e moldar as nossas identidades, sem ser permitido que nos fixemos a uma delas, mesmo querendo. Aí ela traz aqui, todas as identidades são construções discursivas, ou seja, são passageiras e não permanentes. Concluindo esse trabalho, buscou mostrar que atualmente a mídia é produtora e reprodutora de subjetividade, comprovando a inserção na rede de discursos que moldam o nosso presente.